E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo de notícia sobre o Cruzeiro, porque dessa vez a gente vai abordar apenas um tema, que foi uma coisa muito grave que aconteceu naquela partida contra o Grêmio e pode ter alguns reflexos negativos para o nosso clube, inclusive na tabela de classificação. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre esse tema que a gente vai abordar a partir de agora. Mas antes preciso lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo que tem tudo aí sobre futebol e nessa temporada tá com uma novidade, né, que são os melhores momentos de todos os jogos da Série A e Série B de Campeonato Brasileiro logo após o fim da partida. Até porque é impossível a gente assistir a todos os jogos, mas pode, né, acompanhar os adversários, ver os gols, os melhores momentos, até para saber um pouco mais o nível aí dos nossos oponentes nessa Série B e também na Série A, onde tomara a Deus estaremos no ano que vem. Sempre importante lembrar que o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E um outro aviso, prometo que é o último, nessa terça-feira, 24 de maio, a partir das 19 horas, eu vou participar de uma live com o Valdir lá no canal Cruzeiro para conversar sobre o nosso time, esse momento que tá muito bacana. Não precisa se preocupar que vai perder a live do Samuel Venâncio lá com o Zé e Valdaik, porque a nossa live vai ser antes da dele. Então dá para você assistir as duas sem problema, tá? Acredito que todos conheçam o canal Cruzeiro, mas eu vou deixar o link aqui na descrição de toda forma. 7 horas da noite, cheguem por lá pra gente trocar uma ideia então. A principal notícia das últimas horas é um assunto que eu não gostaria de abordar no canal, não por ele não ser importante, mas porque é algo extremamente negativo sobre comportamento da nossa torcida. O STJD denunciou o Cruzeiro em 2 parágrafos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado ao preconceito de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. O artigo diz que caso o ato preconceituoso tenha sido cometido simultaneamente por um grupo de pessoas, né, por um número considerável de pessoas de uma torcida especificamente, o clube pode ser punido com a perda de todos os pontos em disputa naquela atividade. No caso do futebol, a gente perderia 3 pontos na Série B. E aí não é que os 3 pontos seriam passados para o Grêmio, tá? Os 3 pontos seriam apenas deduzidos do Cruzeiro e o Grêmio não ganharia nenhum ponto extra por causa disso. Inclusive o Grêmio também foi denunciado por cantos homofóbicos nessa mesma partida, mas no caso deles não foi enquadrado nesse mesmo artigo com essa mesma gravidade, primeiramente porque o árbitro não registrou em súmula os cantos homofóbicos por parte do Grêmio, mas o Grêmio também vai a julgamento, os 2 clubes podem tomar multas chegando até 100 mil reais inclusive por causa desses cantos e no caso do Cruzeiro pode ter também a perda de pontos. E o Cruzeiro ainda teve um agravante, que nessa partida lá no Independência alguém jogou objeto no campo, então o Cruzeiro também vai ser julgado por isso e pode tomar mais uma multa de até 100 mil reais. É importante destacar que o tribunal nunca puniu um clube brasileiro com perda de pontos por causa de uma atitude discriminatória cometida por seus torcedores, tá? Tava dando uma olhada aqui, o máximo que aconteceu foram alguns clubes terem punições financeiras, normalmente ficando ali na casa de 20 mil reais. Nem essa punição de 100 mil nunca foi aplicada. Mas existe uma orientação para que a partir dessa temporada as punições sejam mais severas, justamente porque o número de casos tem aumentado de forma exponencial, né? Praticamente todo final de semana a gente está vendo um caso do tipo sendo noticiado. Nesse final de semana, por exemplo, no jogo entre Corinthians e São Paulo, a gente teve cantos homofóbicos de torcedores do Corinthians para os do São Paulo, que nem no estádio estavam presentes. O que é igualmente abominável quando a gente considera o ato em si, mas desportivamente, pensando no lado do Cruzeiro, pode ser bom porque para o tribunal resolver usar o Cruzeiro como exemplo, punir a gente e tirar ponto de nós, 2 palitos, pouco custa. Punir o Corinthians, eu duvido que eles façam, tá? E aí precisa ter uma jurisprudência, né? Você não pode punir de acordo com a cara do freguês. Ou você pune todo mundo ou você não pune ninguém. E eu continuo achando que nesse tipo de caso, quem deve ser punido não é o clube, é o indivíduo. Ah, mas é um grupo de indivíduos. Tem um monte de câmera no estádio. Dá para identificar os indivíduos, sim. E acho que o grande ponto é que o clube não pode fazer nada para impedir que aquelas pessoas se expressem, mesmo que seja de uma forma preconceituosa e totalmente abjeta. O que o Cruzeiro poderia fazer? O Ronaldo ia sair correndo, ia dar um tackle lá no torcedor que tá gritando? Os jogadores iam lá dar porrada no torcedor? Não tem o que fazer. E a gente não pode ficar se enganando, a nossa sociedade tem de fato muita gente que é racista,
homofóbica, cara que bate na mulher, que repercute todo tipo de preconceito, todo tipo de comportamento assim lastimável. Isso acontece. Às vezes o cara que tá do seu lado com a camisa do Cruzeiro, que te dá um abraço na hora que o Cruzeiro faz um gol, é um grande filho da puta e a gente não sabe. E sim, existem medidas educativas, principalmente, que podem ser tomadas, mas essas aí só vão resolver alguma coisa a médio e longo prazo. E ela só vai funcionar com quem tem um mínimo de cabeça aberta, um mínimo de inteligência também, coisa que não acontece com muitos desses torcedores aí. O ponto é que uma das poucas linguagens que todo mundo entende é realmente a questão da punição. Se a gente puxar um pouquinho pela memória, e eu vou dar um exemplo que talvez nem seja muito feliz, porque nesse jogo Cruzeiro e Grêmio a gente teve um caso de arremesso de objeto. Mas há alguns anos atrás, a questão de uns 10 anos atrás, todo jogo alguém jogava um trem no campo. Era um sapato, um chinelo, um rádio, uma pilha, um celular, uma criança, um cachorro. Alguém jogava um trem no campo. Quando começaram a punir, tirar os times das suas cidades ou até muitas vezes botar para jogar com o portão fechado, os casos diminuíram. E o que resolveu que reduziu a quase zero esse tipo de exemplo? Se os próprios torcedores identificam quem foi que jogou o objeto no campo, esse torcedor é punido e não o clube. E acho que tem sim uma possibilidade muito grande que o STJD caminhe mais uma vez nessa direção, tá? De começar a punir o clube e não o indivíduo, até que os próprios indivíduos se vigiem e criem aí uma rede, né, para que a gente possa evitar esse tipo de coisa. Mas Emerson, o que a torcida do Cruzeiro fez de tão grave, que cantou pro Grêmio, que o pessoal ficou tão ofendido? Foi aquela música muito antiga, cantada desde quando eu fui a primeira vez no Cruzeiro e Grêmio, lá, questão de 15, 20 anos atrás, sei lá, que faz uma referência especialmente ao homem gaúcho ser gay. E o irônico é que esse tipo de preconceito regional era muito repetido até pouquíssimo tempo, inclusive em meios de comunicação ou através de piadas, né? Até que a galera foi entendendo que isso não é correto. Eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa sobre o local de nascimento de todos os jogadores do Grêmio que entraram em campo naquela partida contra o Cruzeiro em que aconteceram aí os cantos homofóbicos, tá? Então eu vou ler aqui para vocês entenderem a cidade de cada um. O Grêmio alinhou naquela ocasião com o goleiro Breno, que é natural da cidade de Sorocaba, em São Paulo. O Rodrigo Ferreira, lateral direito, que inclusive fez o gol contra, que decidiu a partida pra gente, ele é nascido em Cotia, também em São Paulo. Lá de São Paulo também, os dois zagueiros, Jeromel e Bruno Silva, e na lateral esquerda o Diogo Barbosa, que é mato-grossense de Terra Nova do Norte. No meio-campo eles tinham o Vilha Sante, que é paraguaio, o Bitelo, que é paranaense, e o Lucas Silva, que jogou muito tempo aqui no Cruzeiro e é goiano. Lá no ataque o Biel, que é de Fortaleza, o Diego Souza, carioca, e o Elias Manuel, que é paulista. Do banco de reservas vieram o colombiano Jaminton Campas, os paulistas Gabriel Silva e Ricardinho, o baiano Janderson e o Elkson, que é nascido em Coelho Neto, no Maranhão, e tem cidadania chinesa, tá? Nenhum jogador do Grêmio que entrou em campo contra o Cruzeiro é gaúcho. E eu tô ressaltando esse fato para mostrar o tanto que esse cântico é imbecil. Nenhum atleta do Grêmio se sentiu minimamente afetado, até porque nenhum atleta do Grêmio em campo era gaúcho. E aí quando a gente pega o elenco do Cruzeiro, Eduardo Brock, capitão do time, gaúcho. O outro capitão do Cruzeiro, que notoriamente é um líder do elenco, o Rômulo, é gaúcho, tá? Então, no Grêmio, não tinha jogadores gaúchos. No Cruzeiro, sim. Aí você pode me dizer, Emerson, mas isso é mimimi, não sei o quê. Vamos fazer um teste, então. Se você acha que é mimimi, você vai chegar na cara do Brock, mano a mano, vocês dois num ringue, e vai cantar a musiquinha pra ele. Ele pode achar de boa, ele pode rir, ele pode achar engraçado, ou ele pode não gostar. Mas se você acha que é mimimi, tenta a sorte. Vamos ver como é que ele vai reagir. Para não dizer que não tinha nenhum gaúcho envolvido ali no time do Grêmio naquela partida, o treinador Roger Machado é gaúcho. Inclusive, é um dos poucos técnicos negros que tem alguma representatividade no mercado aqui do futebol brasileiro, que é outro tipo de preconceito que muita gente finge não ver, né? O que mais tem é técnico branco aí que não faz porcaria nenhuma, só trabalho de merda e tá sempre empregado. Um Cristóvão Borges, por exemplo, desapareceu aí do noticiário. O Jair
Boaventura é um cara que também teve dificuldade para se firmar, mas vem conseguindo aí aos trancos e barrancos. E, gente, qualquer tipo de preconceito precisa ser combatido, tá? Como as pessoas têm alguma dificuldade em se regular, existem as leis. Isso é uma lei. Se você discorda da lei, você vai procurar um foro adequado, você vai procurar representantes para isso. Não é o estádio de futebol um lugar onde você vai descumprir a lei para mostrar que discorda dela. Até porque o máximo que isso vai conseguir é fazer o Cruzeiro ser punido, né? Quer dizer, a gente passou por 3 anos horrorosos, rebaixamento 2 anos aí, de Série B, assim, indigente, nem brigando para subir. Quando as coisas começam a clarear, a gente tem um trabalho certo, nós mesmos vamos atrapalhar o nosso time, seja fazendo ele perder pontos ou sendo ele não poder mais jogar dentro da nossa casa. Pelo amor de Deus, gente, vamos apoiar o Cruzeiro. E falo de uma forma muito sincera: se você é racista, homofóbico, bate em mulher, tem qualquer tipo de comportamento preconceituoso desse tipo, eu gostaria que você não estivesse vendo o meu vídeo, eu gostaria que você não estivesse inscrito no meu canal, tá bom? Segue sua vida em outro rumo, sabendo que o errado é você. Não é o mundo que vai ter que mudar para se adequar à sua vontade. E se você sofreu algum preconceito na vida, ou ainda sofre, superou, acha que isso é mimimi e tudo mais, não é todo mundo que tem a mesma sorte, tá? Olha aí como as pessoas têm cada vez mais sofrido de depressão e outro tipo de transtornos, de doenças mentais, quanta gente morre por ano por causa disso. Muitos desses casos estão também associados à questão de preconceitos, à questão de violência que essas pessoas sofrem. Na dúvida, gente, não ofende os outros, tá? Vamos lá no estádio para quê? Para apoiar o nosso time, pelo Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro tem dezenas de músicas espetaculares de exaltação ao Cruzeiro em que a gente não precisa xingar ninguém. E eu sei pelas métricas que o YouTube disponibiliza que a grande maioria das pessoas que verão esse vídeo são homens, porque a grande maioria do público do canal 6x1 é composto por homens. Eu, enquanto homem, branco, heterossexual, eu não sofro nenhum tipo de preconceito desse tipo, mas isso não me faz incapaz de entender que outras pessoas sofrem. E é nesse contexto que a gente precisa se inserir, caras. A sociedade está em constante evolução e o estádio de futebol, ele tem que ser um espaço para todos, sim, mas para todos que sabem respeitar o direito do outro. O caso vai ser julgado semana que vem, no dia 30 de maio, o Cruzeiro já está preparando a sua defesa. Tomara que a gente consiga pelo menos evitar a perda de pontos, né? Porque alguma punição certamente o Cruzeiro vai sofrer, mas vamos ter a consciência, tá? Vamos parar de atrapalhar o nosso time e jogar a favor, como a torcida tem feito festas espetaculares em todos os jogos. E o que eu mais quero é que a gente possa voltar a falar apenas de futebol, daquilo que acontece dentro do campo, tá? Foi para isso que eu criei o canal, é isso que eu gosto de fazer, mas em casos desse tipo, não se posicionar já é por si só um posicionamento. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre esse tema, que eu sei que é polêmico, mas é essencial. Amanhã a gente está de volta com vídeos de notícias, no plural. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!